Olá, turma, tudo bem? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje são as cetonas, tá bem? Então nós vamos destinar nossa aula hoje para comentar das cetonas. Mas vamos lá. Pessoal, algumas aulas atrás nós começamos o estudo das funções orgânicas. O que é uma função orgânica? É uma família de compostos que manifesta características semelhantes. Nós já estudamos que funções orgânicas? Nós já estudamos a função orgânica hidrocarboneto, álcoois, fenóis e éteres. Pessoal, álcoois, fenóis e éteres são casos de funções orgânicas oxigenadas. A função cetona, função orgânica cetona, ela também é uma função oxigenada, tá bem? Então nessa aula aqui nós vamos abordar vários aspectos, tá bem? Vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Então, pessoal, a partir dessa aula, vocês serão capazes de definir e reconhecer a função orgânica cetona, ou seja, se você se deparar com a estrutura de um composto, é possível você dizer se aquilo será uma cetona ou não. Basta a gente se atentar para o grupo funcional, tá bem? Já já nós vamos ver como é que é isso, tá bem? Então a gente tem que ter essa capacidade, é algo relativamente simples e muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, tá bom? Então a gente precisa saber olhar para uma estrutura e identificar se aquilo dali é uma cetona ou não. Um outro objetivo, pessoal, nós vamos ao final da aula saber nomear uma cetona conforme as regras de nomenclatura oficial, ou seja, de acordo com a IUPAC a gente vai conseguir dar um nome a uma cetona, conhecendo, óbvio, né, conhecendo a estrutura dela. E o último objetivo, pessoal, é exatamente nós conhecermos as principais propriedades das cetonas, bem como as suas aplicações. Então a gente vai abordar várias propriedades, né? Densidade, reatividade, solubilidade, interação molecular e também, pessoal, as aplicações. Qual é a importância das cetonas na nossa sociedade? Será que as cetonas elas estão no nosso dia a dia? Né? Que importância elas têm? Ou só existe dentro do livro de química, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a gente começa aqui pela definição. O que é uma cetona? Quando é que nós podemos dizer que um composto é uma cetona? Então, as cetonas elas são substâncias orgânicas que apresentam o grupo carbonila entre os átomos de carbono. Professor, o que é esse grupo carbonila? O grupo carbonila, pessoal, é simplesmente C-O. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Então, o grupo funcional das cetonas, ou seja, é um grupo de átomos, né, que caracteriza a função orgânica. Então, como é que eu vou identificar se um composto é cetona ou não? Você vai observar se ele tem isso aqui, ó. Então, pessoal, toda cetona ela tem que apresentar aqui a carbonila. A carbonila é isso aqui, ó, C-O. Se você tiver o carbono da carbonila entre carbonos, então esse composto ele será uma cetona, tá bem? Então, o grupo funcional é a carbonila entre carbonos. Aqui está um exemplo, ó. Então, só em olhar para a estrutura já dá para você saber se é uma cetona ou não. Muito fácil, né? Eu posso ter, pessoal, cetonas de cadeia aberta e de cadeia fechada. Eu também posso ter cetonas com um grupo carbonila, com 2 grupos ou mais, tá bem? Como é que se dá a nomenclatura oficial de uma cetona? Quais são as regras que a IUPAC formulou para que a gente nomeie oficialmente uma cetona? Então vamos lá.
Pessoal, a nomenclatura oficial delas ela é muito semelhante ao dos álcoois, tá bom? Muito semelhante, olha só. Basicamente é aquilo que a gente viu para outras funções orgânicas, hidrocarboneto e álcool. Então você vai colocar um prefixo, vai unir com um infixo e vai finalizar com o sufixo "ona". Só lembrando, o prefixo ele diz respeito ao número de carbonos da cadeia. O infixo ao tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo ele identifica a função orgânica. Como a gente está abordando as cetonas, então o sufixo a ser adotado é "ona", tá bom? Então vamos aqui ver alguns exemplos, pessoal. Olha aí, veja, isso aqui é uma cetona. Eu tenho aqui, ó, olha aqui a carbonila. Veja que o carbono da carbonila ele está entre carbonos, ó. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o composto é uma cetona. Essa cetona ela tem 3 carbonos, a cadeia dela, ó. Então, como é que fica o nome, ó? Prefixo, né? Prefixo para 3 carbonos. Aí você vai unir com o infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, e vai acrescentar o sufixo "ona". Então, seguindo as regras, ó, o que a gente obtém? Propanona, né? Prop, porque eu tenho 3 carbonos, é o prefixo para 3 carbonos. An, porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. E ona é o sufixo da função orgânica cetona. Vamos para mais um exemplo. Olha só, pessoal, eu tenho aí essa outra cetona. Veja que eu também estou aqui de acordo com a definição de cetona. Eu tenho aqui uma carbonila, né? E o carbono da carbonila está entre carbonos. Qual a diferença para o outro, para outra cetona? Que essa aqui eu tenho 4 carbonos, a outra só tinha 3. Então a cetona mais simples, pessoal, ela tem que ter 3 carbonos. Não existe cetona com 2 carbonos, tá bem? Então vamos lá, como é que eu procedo dessa maneira aqui para nomear esse composto? Então você vai usar a mesma regra. Você vai escrever o prefixo para 4 carbonos, vai juntar com o infixo, que eu só tenho ligações simples, então o infixo é "an", e vai colocar o sufixo "ona". Então, aplicando as regras, nós obtemos a butanona, né? But, mais uma vez, é o prefixo para 4 carbonos, an é o infixo para apenas ligações simples entre carbonos, e ona nos diz aí que trata-se de uma cetona. Tá bem? Então, butanona. Observação, pessoal. Essa carbonila, ela poderia vir bem aqui, C-O, e aqui CH2, por exemplo. Ia mudar o nome? Não, ia ser a mesma coisa. Então, a carbonila, ela vindo aqui ou aqui, o nome será o mesmo. No entanto, pessoal, se eu tiver uma cadeia com 5 carbonos, com 6, aí eu vou ter que dizer qual é a posição da carbonila. Então eu numero os carbonos da cadeia de tal forma que o carbono da carbonila receba o menor número. Tá bem? Do mesmo jeito, se tiver um grupo substituinte na cadeia, eu também vou ter que dizer onde a que carbono esse grupo substituinte ele está ligado. Então vamos para frente. Tenho aí esse exemplo, exatamente o que eu falei agora, ó. Então veja que agora aqui eu tenho 5 carbonos na cadeia. Tenho aqui um grupo substituinte, ó. Então a primeira coisa a se fazer, isso aqui é uma cetona? Sim, ó. Porque veja que isso aqui é uma carbonila e o carbono da carbonila está entre carbonos. Então eu vou numerar esses carbonos aqui, ó. Eu vou numerar a partir de qual extremidade? Da extremidade esquerda. Por quê? Porque esse carbono aqui, que é o carbono da carbonila, ele tem que receber o menor número possível. Então, numerando a partir da extremidade esquerda, aqui será 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Então, a minha cetona, tá bom? A minha carbonila está na posição 2
e o grupo substituinte metil está na posição 3. Então, o nome desse composto eu vou ter que dizer, vou colocar a posição do grupo substituinte, posição 3 no caso, né? Hífen, o nome desse grupo, que é metil. Aí eu vou colocar o prefixo para essa cadeia. Vou colocar o infixo, tá bom? E eu vou dizer onde é que está a carbonila, tá bem? Posição da carbonila. Então, aplicando as regras, pessoal. Aplicando as regras, a gente obtém o 3-metil-pentano 2-ono. Então, 3-metil já expliquei, porque o grupamento, o grupo orgânico, o grupo substituinte metil, ele está ligado ao terceiro carbono, que é 1, 2, 3. Então, tem um metil no carbono 3. Pente, porque eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. Porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. 2-ono, por quê? Porque o carbono da carbonila está na posição 2, ó. Aqui, carbono 2. Detalhe, veja pessoal que eu uni o prefixo com o nome do grupo substituinte aqui, ó. Isso é possível somente quando aqui começar por uma consoante diferente de H. Se aqui começasse por H, eu teria que colocar o hífen, tá bom? Pessoal, agora a gente vai ver aqui os casos de cetonas que apresentam a cadeia fechada. Então, como no início eu falei que existem cetonas de cadeia aberta e cetonas de cadeia fechada. Então, para você nomear uma cetona desse tipo, basta você acrescentar o termo ciclo antes de tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá. Olha um exemplo aí que nós temos. Essa cetona, ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia fechada com 5 carbonos. Então, você vai colocar o termo ciclo, mais o prefixo para 5 carbonos, mais o infixo relativo ao tipo de ligação entre os carbonos e a terminação ona. Tá bom? Então, seguindo essas regras, a gente obtém o quê? Ciclopentanono. Então, ciclo, porque a cadeia ela é fechada. Pente, porque eu tenho 5 carbonos, ó. Bom? Porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. E ona, porque é uma cetona. Olha aqui a minha carbonila, ó. Tá bem? Isso aqui é a carbonila, bem aqui é um carbono. Veja que eu uni o termo ciclo com o prefixo pente. Isso acontece porque o prefixo ele não começa por H. Se ele começasse por H, eu teria que colocar o hífen aqui. Tá bom? Vamos agora para mais um exemplo aqui de cetona de cadeia fechada. Olha aí, pessoal. Aqui nós temos uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, né? Detalhe, eu tenho 2 carbonilas aqui, não é? Nos exemplos anteriores eu só tinha uma carbonila, agora aqui eu tenho 2. Então como é que eu vou proceder para nomear? Pessoal, muito parecido com o que a gente está fazendo, com o que a gente fez no exemplo passado. Detalhe, eu vou ter que numerar esses carbonos para indicar a posição das carbonilas. Então esses carbonos aqui, esses 2, eles têm que receber os menores números. Então eu vou começar a numerar daqui. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui 4, 5, 6. Ou então eu começo a numerar daqui. 1, 2, 3. Então eu tenho uma carbonila na posição 1 e a carbonila na posição 3. Tá bem? Veja, como eu tenho 2 carbonilas, pessoal, eu vou ter que colocar um prefixo bem aqui antecedendo o ona, né? Como eu tenho 2 grupos, eu vou colocar a diona. Vou também ter que indicar a posição desses grupos, né? Então vamos lá, como é que fica o nome oficial desse composto? Então, numerando os carbonos, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aplicando as regras, ó, nós vamos ter o ciclo hexano 3-diono. Veja que aqui, ó, já apareceu um hífen entre o termo ciclo e o prefixo. Por quê? Porque esse prefixo ele começa por H. Tá bem?
Então ciclo, porque a cadeia é fechada, X, porque são 6 carbonos que eu tenho aqui, AN, porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos, O, isso aqui eu sempre tenho que colocar após o infixo a vogal O, quando esse prefixo aqui ele começar por uma consoante. 1,3 de ON quer dizer o quê? Que eu tenho dois grupos carbonílicos, né? Duas carbonilas. Uma está na posição 1 e o outro grupo está na posição 3. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos estudar aqui as principais propriedades das cetonas. A primeira delas é a força de interação molecular, ou seja, como é que se dá a interação entre duas moléculas, duas ou mais moléculas de cetona, né? Elas são moléculas polares, pessoal. No entanto, elas não fazem ligação de hidrogênio entre si. Tudo bem? Elas não fazem ligação de hidrogênio entre si. Aqui ele coloca assim: as moléculas de cetona não fazem ligações de hidrogênio entre si, porém são mais polares que as moléculas de aldeído. Tá bom? Depois nós vamos ver que aldeído é outra função orgânica. Ele faz aqui uma comparação com os aldeídos. O que eu posso dizer sobre o ponto de fusão e de ebulição? Em geral, as cetonas possuem ponto de fusão e de ebulição mais baixos que os dos álcoois e mais elevados que os dos aldeídos de massa molecular próxima. Então, as moléculas das cetonas são polares. No entanto, como elas não, a força de interação entre essas moléculas de cetona, ela é uma interação menor do que a interação que existe entre duas moléculas de álcool. Lá nos álcoois a interação molecular é ligação de hidrogênio, é a maior interação que tem, a mais forte. Então isso faz com que os álcoois tenham um ponto de fusão e ebulição bem altos. Então, como as cetonas elas não têm essa mesma força de interação molecular, então o ponto de fusão e ebulição delas vai ser inferior ao dos álcoois. Tá bom? No entanto, mais elevado que dos aldeídos e também dos hidrocarbonetos. Estados de agregação. Então vamos lá. As cetonas mais simples, como a propanona e a butanona, são líquidas em condições ambientes. Com o aumento progressivo da massa molecular, tornam-se sólidas. Então a mais simples é a propanona. E em seguida vem a butanona, ou seja, a propanona, como o próprio nome já diz aí, prefixo próprio, tem 3 carbonos. A butanona eu tenho 4 carbonos. Tá bem, pessoal? Então, se eu aumentar progressivamente a massa molecular, ela vai se tornando sólida. Como assim? Se eu aumentar o tamanho da cadeia carbônica, né, da cetona, então a tendência é que essa cetona ela seja sólida. Tá bem? Outras propriedades. Então a gente tem aqui a densidade, né? As cetonas mais simples são menos densas que a água. A água ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade das cetonas ela é inferior a esse valor. Tá bom? São menos densas que a água. Solubilidade. Então, como eu falei, as cetonas elas são moléculas polares. Dessa forma, elas vão ser solúveis em água, tá bom? Elas vão ser solúveis em álcoois. Tudo bem, pessoal? E aí o que acontece? As cetonas com a molécula de água ou com a molécula de álcool, elas podem estabelecer ligação de hidrogênio. Eu falei agora há pouco que as cetonas não estabelecem entre si ligações de hidrogênio, mas com a água e com o álcool elas podem estabelecer. Tá bem? Então isso favorece o quê? A sua solubilidade nesses solventes, no caso álcoois e na água. Elas também são solúveis em éter e benzeno. Como é que é a reatividade, ou seja, o comportamento desses compostos numa reação, né? Então são compostos bastante reativos às alifáticas
são mais reativas que as aromáticas em virtude da ressonância que se estabelece entre os elétrons do grupo carbonila e os elétrons do núcleo aromático. Então, só lembrando, alifático quer dizer o quê? Aberto, né? Então, elas são muito reativas, tá bom? As cetonas são muito reativas. No entanto, aquelas de cadeia aberta são mais do que as de cadeia aromática, né? Pessoal, as aplicações, onde é que as cetonas elas aparecem na nossa vida, né? Na nossa sociedade. Olha só essa figura, né? Será que tem alguma semelhança o termo cetona com acetona? Então todo mundo já deve ter ouvido falar na acetona, né? Aquele líquido incolor, né? Tem um cheiro forte, agradável. E ele é muito utilizado aí, pessoal, na remoção de quê? De esmalte das unhas, é utilizado como solvente, né? Também como constituinte de óleos essenciais encontrados em flores e frutas. É isso? O que acontece, pessoal? As mais comuns, como eu falei, é a propanona e a butanona. Então, aquela acetona que você compra no mercado, o termo acetona é um nome comercial. O nome daquele composto ali é a propanona, ou seja, é acetona de 3 carbonos. Tá bem? Então ela tem essa aplicação, né, no setor de cosméticos, né? Você pode utilizar aí como solvente de esmaltes, também de tintas, vernizes, na extração de óleos de sementes vegetais. Então essas são as aplicações, a importância das cetonas na nossa sociedade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado claro aqui o que nós abordamos, tá bem? Então, a todos aí, até a próxima. Tudo de bom, pessoal.